O Livro dos Mortos, ou O Livro dos Nomes Mortos, ou Necronômico, por Abdul al-Hazred. Capítulo 1 Dos Antigos e sua descendência. Os antigos foram, são e serão. Das estrelas obscuras vieram até o homem teria nascido, invisíveis e repugnantes. Desceram sobre a terra primitiva. Sob os oceanos permaneceram em latência durante as eras, até que os mares se retiraram. Reproduziram-se rapidamente depois e nesta multidão começaram a reinar sobre a terra. Sob os polos gelados edificaram poderosas cidades e nas alturas os templos daqueles que a natureza não reconhece, e os deuses amaldiçoaram. E sua descendência invadiu a terra, e seus filhos sofreram durante as eras. Construíram com suas mãos os colmados, Shantax, de Leng, e as entidades aterradoras que permaneciam nas abóbadas primitivas de Zin os reconheciam como os deuses. Engendraram o Ra-Rak e as entidades lúgubres que reinam sobre a noite. O grande Cthulhu é seu irmão, os Shagots Hirsutos, seus escravos. Os Dolls prestaram-lhe homenagem à noite no vale de Pinot, e os Gugs entoam-lhe suas loas sob os cimos da antiga Trok. Caminharam no meio das estrelas e percorreram a terra. A cidade de Iren, no grande deserto, conheceu-os. Leng viu-os passar no deserto gelado, e a cidadela sem idade construída sobre as alturas, coroadas pelas nuvens de Kadat. O desconhecido traz sua marca. Os antigos avidamente oprimiram os caminhos das trevas, e suas blasfêmias inundaram a terra. A criação inteira inclinou-se diante de sua potência e reconheceu sua perversidade. E os deuses mais antigos abriram os olhos e constataram as abominações daqueles que assolavam a terra. Em sua cólera, voltaram-se contra os antigos, que permaneceram em sua injustiça, e os expulsaram da terra para o vazio dos espaços, onde reina o caos e que não abrigam qualquer forma. E os deuses mais antigos apuseram seu emblema sobre o grande pórtico, e os antigos foram impotentes contra sua potência. E então, o apavorante Cthulhu surgiu das profundezas, e enfureceu-se contra os guardiões da terra. Eles ataram suas garras venenosas por meio de poderosas imprecações, e os encerraram na cidade de Hiliad, onde, oculto sob as ondas, dormirá e sonhará com a morte até o fim dos tempos. E atrás desse pórtico vivem atualmente os antigos, não em espaços conhecidos pelos homens, mas os espaços que os separam. Vagueiam além das esferas celestes e esperam sempre o momento do retorno, pois a terra conheceu-os e os conhece para sempre. Esses antigos têm Azathoth como seu senhor, o louco informe, e permanecem com ele na caverna negra situada no centro do infinito. É ali que ele devora vorazmente, num caos total, em meio ao rufar demente de tambores ocultos, o som dissonante de hórridas flautas e o uivar incessante
de deuses cegos e idiotas que subsistem e gesticulam sem objetivo pela eternidade. A alma de Azathoth se encontra em Yog-Sothoth e assinalará aos antigos quando as estrelas indicarem que chegou o momento do retorno. Pois Yog-Sothoth é o pórtico pelo qual passarão aqueles que povoam o vazio quando retornarem. Yog-Sothoth conhece os membros do tempo, pois o tempo é um para ele. Sabe de onde os antigos provêm. Em tempos recuados, sabe de onde sairão quando o ciclo recomeçar. Depois do dia vem a noite. O tempo dos homens passará, e os antigos retornarão de onde vieram. Saber-se-á então que nada mais eram que impureza, e malditos terão conspurcado a terra. Capítulo 2. Das épocas e estações a observar. Toda vez que se quiser chamar quem está em outra parte, será preciso notar convenientemente as estações e as épocas durante as quais as esferas se interceptam, e o fluxo de influências advindas do vazio. Deve-se observar o ciclo da Lua, os deslocamentos planetários, o curso do Sol através do zodíaco e a ascensão das constelações. Os ritos finais só serão ultimados durante as estações que lhes correspondem, a saber, candeias, segundo dia do segundo mês, 1º de maio, vigília do mês de Maia, 1º de agosto, o 1º dia do 8º mês, a quaresma, 14º dia do 9º mês, e o dia de Todos os Santos, a vigília do mês de novembro. Evoca-se o terrível Azathoth assim que o Sol adentra no signo de Áries, de Leão ou de Sagitário, quando a Lua é minguante e Marte e Saturno entram em conjunção. Yog-Sothoth, em sua potência, responderá aos encantamentos assim que o Sol entrar na casa de Leão e chegue 1º de agosto. Evoca-se o terrível Rastur na noite de Candeias, assim que o Sol estiver no signo de Aquário e Mercúrio em trígono. O grande Cthulhu só pode ser invocado na vigília do dia de Todos os Santos, assim que o Sol estiver na casa de Escorpião e Órion em ascensão. Quando Todos os Santos recair no ciclo da Lua Nova, o poder será ainda maior. Conjura-se Chub-Nigurath, assim que os fogos de 1º de maio brilham sobre as colinas e o Sol se encontra na segunda casa, e repetem-se os ritos na quaresma, assim que surge aquele que é obscuro. Capítulo 3. Para erigir as pedras. A fim de construir o pórtico pelo qual se manifestarão os provenientes do vazio, deve-se erigir as pedras nessa configuração. As 4 pedras cardinais que definirão a direção dos 4 ventos que sopram durante a estação devem ser postas primeiro. No rumo norte, deve ser colocada a pedra dos grandes frios, que será a porta do vento de inverno, e nela grava-se o símbolo de touro, no signo da terra. No rumo sul, a 5 passos da pedra que indica o norte, deve ser colocada a pedra dos grandes calores, por onde sopram os ventos do verão, e nela deve ser gravado o signo do leão serpente, conforme a imagem. A pedra do vento uivante será colocada ao leste, onde intervém o 1º equinócio, e terá o signo da água. A pedra das torrentes sonoras deve ser erigida a oeste,
para o interior, a 5 passos da pedra que marca o leste, ali onde à tarde se põe o sol e recomeça o ciclo da noite. A pedra deve ser marcada com um símbolo do signo de Escorpião, cuja cauda atinge as estrelas. Colocam-se as 7 pedras dos errantes pelo céu, mas não as 4 pedras interiores e, por suas influências diversas, a sede da potência estabelecer-se-á. Ao norte, atrás da pedra dos grandes frios, deve ser posta primeiramente a pedra de Saturno, a uma distância de 3 passos. Feito isso, as demais pedras devem ser postas à mesma distância, em sentido anti-horário, da direita para a esquerda, a de Júpiter, a de Mercúrio, a de Marte, a de Vênus, a do Sol e a da Lua, marcando-se cada uma com o signo que lhe é próprio. No centro dessa configuração deve ser instalado o altar dos veneráveis antigos, marcado pelo símbolo de Yog-Sothoth e pelos nomes poderosos de Azathoth, de Cthulhu, de Hastur, de Shub-Niggurath e de Nyarlathotep. Essas pedras serão portas pelas quais serão invocados aqueles que se encontram fora do tempo e do espaço dos homens. Ora, se sobre essas pedras à noite, quando a luz da lua desfalece, voltando-se o rosto para a direção de onde eles virão, pronunciando-se as palavras e fazendo os gestos que trarão os antigos e lhe permitirão caminhar novamente sobre a terra. Capítulo 4. Dos diferentes signos. Para serem utilizados nos ritos, estes signos poderosíssimos devem ser feitos com a mão esquerda. O primeiro signo é aquele de Voor, que é, por natureza, o verdadeiro signo dos antigos. Este signo deve ser feito toda vez que se deseje invocar a aqueles que esperam sempre além do umbral. O segundo signo é aquele de Kish, derruba todas as barreiras e abre as portas dos planos mais recuados. Em terceiro lugar está o signo de Kot, que guarda os pórticos e os caminhos de acesso. O quarto signo é aquele dos deuses mais antigos, que protege os que invocam os poderes à noite, afastando as ameaças e dissolvendo os antagonismos. Existe uma nota. Este signo dos deuses mais antigos apresenta também uma outra forma e, assim que estiver grafado sobre a pedra cinza de Minar, servirá para reter para sempre os poderes dos veneráveis antigos. Então, capítulo 5. Para produzir o incenso de Zkoba. No dia e na hora de Mercúrio, com a lua ascendente, deve-se juntar mirra, civete, benjoim e absinto. Fécula pérsica, a aça foitida, gálbano e almíscar em quantidades iguais. Deve-se misturar e reduzir o todo a pó fino. Coloca-se o resultado num recipiente de vidro verde, que deve ser fechado com um tampão de bronze previamente gravado com os caracteres de Marte e Saturno. Ergue-se o recipiente em direção aos 4 ventos e profere-se em voz alta estas palavras de invocação. Para o norte, Zig-Muor Sobet, Noidin, Zavaxo. Para o leste, Kerhaid, Abao, Noketo Naidi. Para o sul, Oasaid, Wuran, Tefotosson. Para o oeste, Zijoro Naif Weto, Mugeltor Isiche. Cobre-se o recipiente com um pedaço de veludo negro e coloca-se à parte. Durante 7 noites consecutivas, deve-se expor tal recipiente ao luar durante 1 hora, deixando-o sempre sob o veludo do cantar do galo ao pôr do sol.
Depois disso, o incenso poderá ser usado e terá tais poderes que, ao ser utilizado, permitirá que conclamem e governem as legiões infernais. Nota: assim que se o emprega para ritos sinais, pode-se aumentar a potência do incenso juntando-lhe uma parte igual de múmia egípcia sob a forma de pó. Utilizar o perfume de Zicoba em todas as cerimônias da arcaica tradição. A lançar as essências sob carvões incandescentes de teixo ou de carvalho. Logo que os espíritos se aproximarem, a fumaça odorífera os encantará e os fascinará, submetendo seus poderes à nossa vontade. Capítulo 6. Para obter o pó de Ibn Ghazi, o pó místico de materialização, toma-se da terra na tumba, onde o corpo tenha permanecido durante pelo menos 200 anos, e divide-se-á em 3 partes. Juntam-se 2 partes de amaranto, uma parte de folhas de hera apiladas e uma parte de sal fino. Mistura-se tudo num cadinho aberto no dia e hora de Saturno. Sobre tais ingredientes, assim reunidos, faz-se o signo de Vor. Encerra-se a seguir essa poeira num pequeno cofre de chumbo, sobre o qual se grava o signo de Kot. Utilização do pó. Quando se deseja observar a manifestação aérea dos espíritos, atira-se uma pitada de pó na sua direção. Não esqueças de fazer o signo dos deuses mais antigos assim que os espíritos aparecerem, sem o que as garras das trevas penetrarão em tua alma. Capítulo 7. Do unguento de Kepnis, o egípcio. Aquele que untar seu crânio com o unguento de Kepnis poderá ver em seu sono os tempos futuros. Assim que aumentar a luminosidade da lua, coloca-se em um crisol de terra uma boa quantidade de óleo de lótus, salpica-lhe com uma onça de mandrágora em pó e mistura-se com um raminho de forma forquilha, de arbusto espinhoso. Feito isso, proferem-se os encantamentos de Yebsu, presentes em vários pontos do papiro. Eu sou o Senhor dos Espíritos. Originbai, Sonadir, Episges. Eu sou o Basti, Pito nascido de Binui, Shepe, paz. Em nome de Aue, Botiabat, Habait, Hob, Ewe. Torne-se poderosa minha invocação, ó Nasira Oapkis Shife. Dele poderes, Jons, In, Tebas, Nefe, Hotep, Ofóis. Deles poderes, ó Baka Shiki Neki. Junta-se à poção uma pitada de terra vermelha, 9 gotas de natrão, 4 gotas de bálsamo de incenso e 1 gota de sangue da mão direita. Amalgama-se o conjunto com uma quantidade igual de gordura de gansa e coloca-se o recipiente sobre o fogo. Quando tudo estiver fundido e fumos negros começarem a se levantar, faz-se o signo dos deuses mais antigos e retira-se a mistura do fogo. Assim que o unguento tiver se resfriado, deve-se colocá-lo numa urna de alabastro de boa qualidade, que será guardada num local secreto, conhecido por si, até o momento do uso. Capítulo 8. Para gravar a cimitarra de Barsai. No dia e na hora de Marte, e na lua ascendente, toma-se uma cimitarra de bronze que tenha uma empunhadura do mais belo ébano. Em um dos lados da lâmina, escrever-se-á os seguintes caracteres previstos na versão escrita: no dia e na hora de Saturno, na lua descendente, que se acenda um fogo de loureiro e de teixo e, colocando-se a lâmina nas chamas, que se pronuncie 5 vezes essa conjuração: Igoriashaju, Zodkarnes, invoco-vos
com todas as minhas forças. Ó espíritos poderosos que povoais os grandes abismos, pela virtude do terrível nome de Azathoth, vinde e dai poderes a esta lâmina trabalhada segundo a tradição ancestral. Por Gentono Romatru, conclamo-vos, ó Antkhelis, e pelo vasto e terrível nome de Damamiak, que pronunciava Cromirra, e que repetiam as montanhas, conclamo-vos com todas as minhas forças, ó Barbueles, visitai-me, assisti-me, tornai poderosas minhas invocações para que esta arma, que recebeu o encantamento do fogo, possua tais poderes que encha de medo todos os espíritos que desobedeceram às minhas ordens, e que ela me permita formar todos os tipos de círculos, figuras e emblemas místicos indispensáveis à prática da arte mágica. Em nome do grande e poderoso Yog-Sothoth, e pelo signo invencível de Vor, dai-me poder, dai-me poder, dai-me poder. Quando as chamas se tornarem azuis, eis o sinal de que os espíritos terão aceito o pedido. Tempera-se então a lâmina num banho de salmoura e fel de galo. Queima-se o incenso de Zecoba em oferenda aos espíritos que foram evocados, e faz-se com que voltem à sua morada, pronunciando estas palavras: em nome de Azathoth e Yog-Sothoth, de seu fiel servidor Nyarlathotep, e pelo poder do signo, faça ao signo dos deuses mais antigos. Eu vos despeço, afastai-vos em paz, e só retornai quando eu vos chamar. Fecha-se as portas com o signo de Kot. Envolve-se a cimitarra com um véu de seda negra, e coloca-se à parte até que seja necessária. E lembre-se, ninguém mais deve deitar mão sobre tal cimitarra, caso em que seus poderes serão perdidos para sempre. Capítulo 9. O alfabeto de Nug-Sot. Capítulo 10. A voz de Hastur. Ouve a voz do terrível Hastur. Ouve o suspiro que aflige o curso louco do último vento, que turbilhona tenebrosamente em meio às estrelas mudas. Escuta o uivar, com suas presas de serpente, do fundo das entranhas da terra. Ele cujo troar constante preenche o céu sem idade de Leng, que permanece oculto. Seu poder assola a floresta e pulveriza as cidades, mas ninguém conhecerá a mão que bate e a alma que destrói, pois aquele que é maldito avança, sem rosto, e sua forma permanece ignota para os homens. Ouve-se então sua voz nas horas sombrias. Responde ao seu apelo, chamando-o. Inclina-te e ora a tua passagem, mas não pronuncia seu nome em voz alta. Capítulo 11. Sobre Nyarlathotep. Ouço o caos rastejante que clama além das estrelas. Criaram Nyarlathotep, que seria seu mensageiro, e vestiram-no de caos para que sua forma esteja sempre oculta entre as estrelas. Quem conhecerá o mistério de Nyarlathotep? Ele é a máscara e a vontade daqueles que existem desde antes do início dos tempos. É o sacerdote do éter, aquele que reside nos ares e possui numerosas faces de que ninguém se recordará. As vagas gelam diante dele, os deuses temem sua evocação. Ele murmura nos sonhos dos homens e, contudo, quem conhece a sua forma? Capítulo 12. Leng, do deserto gelado. Quem procurar no norte, além das terras crepusculares de Inkanok, encontrará no meio do deserto gelado o obscuro e vasto platô de Leng, 3 vezes proibido.
Reconhece-se Leng que o tempo o evitou, com fogos maldosos que queimam sempre, e com gritos agudos dos pássaros de Shantak, cobertos de escamas que se movem nas alturas dos ares, com os bramidos de Nahak, que se oculta nas cavernas invadidas pela noite, e assoma os sonhos dos homens com uma estranha loucura, bem como no templo de pedra cinzenta sob o antro da noite, no qual reside aquele que usa a máscara amarela e vive só. Mas atenta, homem, atenta àqueles que erram nas trevas sob as muralhas de Kadat, pois aquele que chegar a ver suas cabeças cobertas por uma mitra cairá nas garras do destino. Capítulo 13. Kadat, a incógnita. E então, quem conhece Kadat? Pois quem conhecerá aquela que se encontra sempre num tempo curioso entre o ontem, o hoje e o amanhã. Desconhecida em meio ao deserto gelado, estende-se a montanha de Kadat, onde se ergue com picos ocultos um castelo de ônix. Sombrias nuvens velam o pico imponente que fulgura sob as antigas estrelas, e lá o silêncio recobre as torres gigantescas e constrói muros interditos. Inscrições malditas guardam a porta lavrada por mãos esquecidas, e infeliz daquele que ousar passar por tais portas terríveis. Os deuses da terra se rejubilam onde outros caminharam, há pouco, em corredores místicos e sem idade, de que alguns, em seus sonhos, viram as pálidas abóbadas, através de olhos estranhos e extintos. Capítulo 14. Para evocar Yog-Sothoth. Pois Yog-Sothoth é a porta, e sabe de onde vieram os antigos, no passado, e de onde virão novamente quando o ciclo recomeçar. Quando se quiser evocar Yog-Sothoth, aguarda-se que o Sol esteja na quinta casa em trígono com Saturno. Penetra-se na zona delimitada pelas pedras e traça-se o círculo de evocação, utilizando-se a cimitarra mística de Barzai. Faz-se 3 vezes o giro do círculo em sentido anti-horário e, voltando-se para o sul, pronuncia-se a conjuração que abre o pórtico. A conjuração. Ó vós, que resides nas trevas do vazio imenso, vinde vamente à terra. Eu vos suplico, ó vós, que estais além das esferas do tempo, ouve minha prece. Faça o sinal de Caput Draconis, a cabeça do dragão. Ó vós, que sois a porta e o caminho, vinde, vosso servidor vos chama. Fazer o sinal de Kish. Enatir, Kararkal, Dedos, Yog-Sothoth. Vinde, vinde. Pronuncio as palavras consagradas. Quebro vossos liames, arranquei o selo, passai pela porta e penetrai no mundo. Faço o vosso signo. Fazer o signo de Vor. Traçar o pentagrama do fogo e pronunciar o encantamento que permite ao muito grande se manifestar diante da porta. O encantamento. Fazer o sinal da cauda Draconis. Talupsi Adula Ulu Baachur. Vinde, Yog-Sothoth, vinde. E então ele virá, e trará seus globos e responderá a todas as questões que se fizer fazer. Ele revelará o segredo de seu emblema, graças ao qual se ganhará o favor dos antigos quando retornarem à terra. E quando a sua hora tiver passado, a maldição dos deuses mais antigos estará sobre ele, e ele retornará para além da porta, onde permanecerá até que seja chamado. Capítulo 15. Para evocar os globos. Os globos de Yog-Sothoth são 13,
e representam o poder da horda parasita de seus servidores que executam suas ordens no mundo, e invoca-se a eles sempre que necessitar de algo. Transferirão seu poder a quem os invocar com encantamentos desejados e fizer seu signo. Tais globos possuem múltiplos nomes e aparecem sob diferentes formas. O primeiro é Gomorrah, que tem a forma de um camelo com uma coroa de ouro na cabeça. Comanda 26 legiões de espíritos infernais e dá o conhecimento de todas as joias e talismãs mágicos. O segundo espírito é Zagan, sob a forma de um grande touro ou de um rei de aspecto terrível. Reina sob 33 legiões e ensina os mistérios do mar. O terceiro é Sitri e assume a forma de um grande príncipe. Possui 60 legiões e desvela os segredos do mundo. Eligor é o quarto espírito. Apresenta-se como um homem vermelho, tendo uma coroa de ferro sobre a cabeça. Comanda também 60 legiões e traz a vitória nos combates e prediz os conflitos futuros. O quinto espírito do tempo nome Dursan, acompanhado por 22 demônios familiares, apresenta-se como um corvo, pode revelar todos os segredos do oculto e falar sobre os tempos de antanho. O sexto é Vual, tem a forma de uma nuvem negra e ensina todas as línguas antigas. O sétimo é Skor, o qual assume a forma de uma serpente branca, trará dinheiro caso se peça. O oitavo é Algor, é uma borboleta que pode revelar segredos e assegurar favores de príncipes e reis poderosos. O nono é Sefon, Sefon que tem os traços de um homem de rosto verde e o poder de mostrar onde os tesouros estão ocultos. Partas é o décimo, é um grande abutre que revela as virtudes das ervas e das pedras, que faculta a tornar-se invisível e restitui a visão perdida. O 11º espírito é Gamor. Gamor aparece sob a forma de um homem e pode ensinar o modo de se obter favores de grandes personalidades e de afastar todos os espíritos que guardam um tesouro. Umbra é o 12º, um gigante. Transporta dinheiro de um lugar para o outro se solicitado e dá o amor da mulher que se desejar. O 13º espírito é Anabot, que se manifesta sob a forma de um sapo amarelo. Tem o poder de tomar alguém esperto em necromancia, pode afastar todos os demônios perturbadores e falar de coisas estranhas e secretas. Sempre que se evocar os globos, deve-se traçar primeiramente um signo sobre o solo, conforme a imagem. Depois evocar os espíritos dessa forma: Ezefaris, Oliaran, Irion Ezition, Erigiona, Orea, Oracin, Mosin. Por essas palavras, em nome de Yog-Sothoth, que é o vosso Senhor, eu vos conclamo com todas as minhas forças dizer o nome, para que me assistais no momento em que de vós necessito. Eu vos ordeno a vir pelo signo de poder. Fazer o signo de Vó. Dessate o espírito aparecerá e responderá aos pedidos, se permanecer invisível. Soprar sobre o pó de Ibn Ghazi, ele aparecerá imediatamente. Para despedir aqueles que foram convocados, apaga-se o signo com a cimitarra de Barzai, proferindo as palavras Kaudulesh, Dalmalei, Kadat. Fecha-se empregando o signo de Kot. Nota: se ao aparecerem os espíritos se recusarem obstinadamente a falar, golpeia-se o ar com a cimitarra 3 vezes e diz Adricanorum do Maço, o que lhes desatará a língua e fará com que respondam às questões. Capítulo 16. Adjuração do Grande Cthulhu. Pinglui, Milignat, Cthulhu, Hiliet, Naganala, Fitan. Uma exortação ao Grande Cthulhu,
para aqueles que desejam se tornar senhores de seus favoritos. No dia e na hora da lua, com o sol em Escorpião, prepara-se um tablete de cera e apõe-se os caracteres de Cthulhu e Dagon. Submete-se ao incento de Zicoba e põe-se de parte. Na vigília de todos os santos deve-se buscar um lugar solitário dominando o oceano. Toma-se o tablete na mão direita e, com a mão esquerda, faz-se o signo de Kish. Profere-se 3 vezes o encaneamento, e assim que a última palavra tiver evolado, lança-se o tablete nas vagas, dizendo: Em sua morada de Hiliad, Cthulhu morto aguarda sonhando, mas retornará, e seu reinado se estenderá por toda a terra. Ele virá então em visita durante o sono, e mostrará seu signo pelo qual desvelará os segredos das profundezas. O encantamento. Vós que jazeis morto, mas sonhando, escutai o chamado de vosso servidor. Escutai-me, ó poderoso Cthulhu, escutai-me, Senhor dos sonhos. Encerraram-vos em vossa torre de Iliad, mas Dagon quebrará vossas cadeias malditas, e vosso reino voltará. Os espíritos das profundezas conhecem o vosso nome secreto. A Hidra conhece vosso antro. Dai-me o vosso signo, a fim que eu conheça vossa vontade sobre a terra. Assim que morrer a morte, vosso tempo advirá, e vosso sono terminará. Dai-me o poder de acalmar as vagas, para que ouça o vosso chamado. Assim que se tiver repetido esse encantamento por 3 vezes, lançar o tablete às ondas, dizendo: Em sua morada de Hiliad, Cthulhu morto aguarda sonhando, mas retornará ao seu reinado, que se estenderá por toda a terra. Capítulo 17. Invocação de Shub-Niggurath, o Negro. Onde as pedras foram dispostas, invoca-se a Shub-Niggurath. Todos os prazeres terrestres serão concedidos a quem conhece os signos convenientes e pronuncia as palavras corretas. Assim que o sol ingressa no signo de Áries e a noite vem, volta-se o rosto para o vento norte e pronuncia-se em voz alta: Ya, Shub-Niggurath, grande cabra negra dos bosques, eu vos invoco. Ajoelhar-se. Responderei ao apelo de vosso servidor, que conhece as palavras mágicas. Fazer o signo de Vor. Sai de vosso sono e vinde seguindo de multidão. Fazer o signo de Kish. Faço o signo e profiro as palavras que abrem as portas. Vinde, digo-vos. Viro a chave, imediatamente percorrei de novo a terra. Lançam-se os perfumes sobre as brasas. Lança-se o emblema de Blaisu, e pronunciam-se as palavras de poder. Zariat Nat Mix, Jana, Etitinamus, Hairas, Fabelerum, Fobentronte, Brazo, Tabrasol Nisa. E então, aquela que é obscura aparecerá, e aqueles que portam cornos e que urram jorrarão por milhares da terra. Brandir-se-á diante deles o talismã de Ié, graças ao qual inclinar-se-ão diante da tua potência e responderão a todas as perguntas. Assim que se desejar despedir-se daqueles que foram evocados, pronuncia-se as palavras Imas, Wegainko, Quaias, Zewe Faran. Desse modo, a porta se fechará, e faz-se o signo de Kot. Capítulo 18. A fórmula de Drona. Quem quer que siga esse rito, compreendendo-o claramente, passará além das portas da criação e penetrará nos abismos últimos onde reside Sinak, o deus vago, que medita eternamente sobre os mistérios do caos. Traça-se o ângulo web com a cimitarra de Barzai e acende-se o incenso de Zicoba. Penetra-se em web pela porta do norte e recitando-se o encantamento de Na, assim: Zazás,
Nasatanada Zazaz Zazaz. Avança-se para a extremidade mais ao sul pelo caminho de Alfa. Faz-se ali o signo de Kish, pronunciando-se a tripla palavra de poder 3 vezes. O Rodos Sies Zanoni. Avança-se então para o ângulo do nordeste, cantando-se o 3º verso do 5º salmo de Nyarlathotep, sem esquecer de fazer uma quíntupla genuflexão ao cruzar a linha curva. O todo um habita as trevas. No centro de tudo reside aquele que é trevas, e essas trevas serão eternas quando tudo se inclinar diante do trono de Ônix. Para-se diante do 3º ângulo e faz-se ainda uma vez mais o signo de Kish, pronunciando as palavras que abrem as portas e detêm o curso do tempo. Abissus, Draconissus, Zexoe, Azathoth, Nigro, Ia, Nyarlathotep. Segue-se o 3º caminho partindo da extremidade oeste e prosterna-se em silêncio. Inclinar-se muito por 3 vezes e fazer o signo de Vor. Volta-se e toma-se o caminho da transfiguração que leva ao último ângulo. Abre-se as portas do abismo, repetindo-se 9 vezes. Zenoxere, Piot, Oxas, Zaegus, Mavok, Nigorsos. Signo da transformação. De cima para baixo, para cima, para baixo, à direita, à esquerda, para cima. Este é o ângulo web. A figura orientada será na direção dos polos magnéticos da Terra. Fim dos fragmentos de O Necronômico. Muito bem, meus amigos, estamos aqui. É claro, né, gente? Isso aqui é uma criação de um escritor. E eu queria até... Tem o Universo RPG que vai falar um pouquinho explicando. E eu vou até deixar o link aqui para vocês entrarem e ler com mais calma, né? Mas ele fala de uma maneira bem resumida, tá? E eu corroboro o que eles disseram aqui. Vou ler rapidinho. Está presente no universorpg.com. Vamos ver. Necronômicon, o livro dos mortos, o livro dos nomes mortos ou o livro maldito. Seja você um jogador de RPG ou não, muito provavelmente já deve ter ouvido falar nesse livro da cultura nerd, geek, até mesmo na cultura pop. Porém, a pergunta que não quer se calar, esse livro é real? Existe ou existiu de verdade? Dá pra gente ir no sebo e procurar o Necronômicon lá? A resposta é direta, simples, infelizmente ou felizmente, não, gente. O livro não existe, nunca existiu. Mas agora com as expectativas mais baixas, vamos conhecer um pouquinho melhor da história por trás da origem do livro. Um livro famoso. O criador do Necronômicon é Howard Phillips Lovecraft, conhecido aí por criar os Grandes Antigos, né? O pai do Cthulhu, Nyarlathotep. Pode-se dizer que o Necronômicon é quase um personagem recorrente em muitas histórias dele. Obras como Nas Montanhas da Loucura, A Sombra Perdida no Tempo, mencionam esse livro várias e várias vezes. É muito comum nos contos do Lovecraft que seus personagens percam a sanidade simplesmente por lerem o livro. Os mais corajosos que decidem ler seu conteúdo acabam enlouquecendo completamente. Para ajudar a dar força ao mito da existência do livro, o próprio Lovecraft mencionou em uma de suas obras que o livro havia sido banido pelo Papa Gregório IX em 1232, logo após a sua tradução para o latim. Além disso, alguns exemplares ainda existiriam, um no Museu Britânico de Londres, outro na Biblioteca Nacional de Paris. Esse tipo de artifício que mistura realidade com ficção é muito usado por vários autores e autoras de literatura. Isso ajuda o leitor a se situar na obra e traçar os paralelos entre o mundo do personagem e o mundo real, mas ainda assim trata-se de uma obra de ficção. O próprio Lovecraft escreveu em várias ocasiões que o livro não passava de algo imaginado por ele, para dar corpo às suas histórias. Aliás, abrindo um parêntese aqui, um ótimo corpo. Ele conseguiu pôr criativo, criou até a forma de chamar cada monstro, né? Como se fosse uma simpatia ali
pule 3 vezes atrás da porta, né? Chame, né? Aperte a descarga, faça o sinal de cota, o sinal de, né? Interessante, viu, gente? Vou voltar aqui pro site. Em 1934, ele respondeu uma de suas leitoras da seguinte forma. Abre aspas, fala do próprio Howard. Sobre o Necronomicon, devo confessar que esse abominável volume é meramente fruto da minha imaginação. Inventar livros tão horríveis é uma espécie de passatempo entre os autores da ficção fantástica. Muitos dos escritores que contribuíram com a Earth Tales inventaram seus próprios títulos. É divertido perceber como outros escritores usam personagens e livros imaginários em suas próprias histórias. É por isso que Clark Ashton Smith fala sobre o Necronomicon, enquanto eu me refiro ao livro de Aebon, uma criação dele. Vejam, essa troca de ideias ajuda a construir um histórico pseudo-convincente. Veja, uma mitologia negra, lendária e realista. Embora, claro, nenhum de nós deseja enganar os leitores afirmando ser remotamente verídico. Veja bem. Fecha aspas. Aliás, eu adorei fazer o Lovecraft rindo. Ele não parece ser um cara que ri muito. Em várias ocasiões, o editor da Earth Tales, Farnsworth Wright, sugeriu que Lovecraft escreveu o tal livro, que ele escrevesse de uma vez por todas. Fala, pô, por que você não vai lá e escreve logo? Assim os leitores teriam sua curiosidade saciada e não ficariam pedindo cópias ou informações sobre onde comprar tal livro. A verdadeira história. O blog Mundo Tentacular trouxe um pouco de luz ao surgimento dessa verdadeira lenda urbana. Reproduzimos aqui uma parte do conteúdo, originalmente publicado em Verdades e, principalmente, Mentiras sobre o terrível Necronomicon. No início dos anos 70, no auge da moda ocultista, 2 monges ortodoxos teriam procurado o editor Harry Slater para oferecer a ele um manuscrito, que seria a única cópia existente de um terrível livro de magia até então desconhecido. O nome dele era o quê? O quê? Necronomicon. Os monges afirmavam ter conseguido o manuscrito após um roubo perpetrado à biblioteca de um bispo ortodoxo chamado Simon. Um roubo a uma valiosa coleção de livros de fato ocorreu em 72, mas embora muitos livros de valor tenham sido levados, o Necronomicon não era um deles. Slater afirmou ter comprado o manuscrito dos monges, mas jamais permitiu que o documento fosse examinado, dizendo que seria algo extremamente perigoso. Essa preocupação, no entanto, não impediu que ele mandasse o texto para impressão e o publicasse como sendo um verdadeiro tratado de magia. Hermann Slater foi uma figura proeminente entre os adeptos do neopaganismo e Wiccan dos anos 70. Ele era dono de uma livraria popular em Nova York, a Warlock Shop, que vendia todo tipo de bugiganga, quinquilharia e publicava literatura barata sobre o mundo oculto. Em 1975, a editora lançou a primeira edição de Necronomicon, o texto de Simon. O material era supostamente parte de um manuscrito muito antigo escrito em inglês arcaico. Segundo boatos, o livro teve uma tiragem de 666 cópias, vendidos a $70 o exemplar. $70 na década de 70, meus amigos. Era dinheiro, hein? Os livros se esgotaram e no ano seguinte uma segunda edição com 3.333 volumes foi para o mercado. Eventualmente os direitos foram comprados pela Avon Press, que imprimiu o livro em formato pocketbook e o comercializou em massa ao custo de $5. Essa história está ficando cada vez melhor, vocês não concordam comigo? Alô, primeiro eu quero parar aqui um pouquinho e mandar um abraço aos ouvintes, a todos vocês, ao Vinícius. Vini, você é maravilhoso, você sempre me acompanha, ajuda o meu trabalho, a Inês, minha amiga, são tantos e tantos amigos, tem o David, bom, não vou falar o nome de todos aqui, do Girão, bom, vamos lá.
Tem o Calafate, um abraço. Você não tá ouvindo, né? Você é safado, você não ouve. Tem amigos meus aí do canal que não ouvem o canal. Vocês acreditam nisso, né? Desde o seu lançamento, o Simon Necronomicon jamais esteve fora de impressão e continua sendo vendido até hoje. Vai lá na Amazon que tá lá. Slater sempre alegou que a misteriosa história do Necronomicon atraiu o público. Ele alertava a todos que o conteúdo do livro não era para qualquer um, a não ser para os iniciados nos mistérios arcanos. É claro, isso fazia parte do marketing para promover seu produto. Para começar, o verdadeiro autor do Necronomicon não é outra pessoa senão o próprio Slater. O livro é um tributo medíocre a Aleister Crowley. Vocês já ouviram falar dele, né? A primeira vez que eu ouvi foi numa das músicas do Raul, quando eu era criança ainda, né? Qual que é a música do Raul que tem Aleister Crowley? Deve ser algum O Diabo é o Pai do Rock, ou Sociedade Alternativa. Bom, com ideias chupadas de suas teorias e trechos inteiros copiados de livros sérios sobre mitos mesopotâmicos, acadianos e babilônicos. Trocando em miúdos, uma tremenda picaretagem. Eita! Infelizmente, a coisa fez sucesso. E esse sucesso se deve em grande parte, à campanha do próprio Slater, que, verdade seja dita, sabia como ninguém se autopromover. Olha que hoje em dia tem muito influencer aí que se autopromove de uma forma escandalosa. Eu não sei me autopromover, eu gostaria de saber, mas eu tenho muita vergonha. Primeiro que eu não me considero um influencer, eu acho que eu não tenho que influenciar ninguém a nada. O que influencia de fato são as obras, e eu acredito que influenciam de maneira muito positiva para você abrir sua mente no mundo, tudo, né? Então, não exatamente o que eu falo, mas as obras em si, né? Que elas falam por si só. Na época do lançamento do Simon Necronomicon, ele foi a programas de rádio, apareceu na televisão, alegou que estava sofrendo pressão por parte de grupos conservadores, religiosos, que tentavam impedir o lançamento do livro. Nada poderia estar mais distante da verdade. Ninguém tinha sequer ouvido falar de Slater ou do livro. Mas a campanha ruidosa conseguiu gerar atenção e despertar interesse da mídia e do público. Isso eu concordo, eu acho que nada funciona melhor de você se promover a você criar um inimigo imaginário e começar a falar que está sendo perseguido por esse inimigo. Eu acho que eu vou criar um inimigo aí, um antagonista do conto um conto, alguém que tenta me derrubar para eu crescer. Eu acho que esse é o caminho, só pode. Voltando lá, gente, hoje eu estou muito sem foco. Mas sobre o que é o Simon Necronomicon? A introdução diz que ele foi escrito por uma figura identificada apenas como o árabe louco. A gente já sabe quem é esse árabe louco, né? O livro é um tipo de testemunho relatando as viagens desse personagem e suas experiências com os chamados deuses ancestrais que aguardam mortos, mas sonhando. Ele identifica entidades como Cthulhu e Humwawa, que seriam poderosos demônios sumérios. O livro ensina magias, rituais e símbolos de proteção e invocação para esses deuses, convenientemente adaptando os rituais enoquianos. No prólogo da última edição, o nome de Howard Phillips Lovecraft é mencionado, pobre coitado. O autor afirma que Lovecraft não inventou o Necronomicon. Ele provavelmente recebia emanações psíquicas que partiam de forças obscuras para que ele compartilhasse a existência do livro com seus leitores. O texto defende que Lovecraft era uma espécie de médium, capaz de captar trechos do Necronomicon verdadeiro, mesmo que jamais o tivesse lido. É um pouco triste saber que H.P. Lovecraft morreu praticamente na pobreza e no anonimato, tendo seu reconhecimento e das suas obras apenas posteriormente, enquanto outros tiraram proveito de sua criação. O Al-Azif. O Necronomicon também é conhecido como Al-Azif. Dizem que esse é o seu nome original. Segundo o próprio Lovecraft, Azif é o nome usado pelos árabes para designar aquele barulho noturno produzido pelos insetos que supõem ser o uivo de demônios. O livro teria sido escrito por Abdul al-Hazred,
também conhecido como o Árabe Louco, por volta de 730 a.C., originalmente na cidade de Damasco, hoje a capital da Síria. Pouco se sabe sobre Abdul al-Razred ou como ele escreveu o livro. Conta-se que ele era um poeta, astrônomo, estudioso, vindo do Sanaa, no Iêmen. Ele teria passado anos visitando as ruínas da Babilônia, os povos de Mênfis e o grande deserto no sul da Arábia. Ainda segundo relatos, Abdul al-Razred teria morrido em 738 a.C., devorado por um monstro invisível em plena luz do dia. As descrições a respeito da forma física do livro também são imprecisas. Alguns afirmam que a versão original tinha suas folhas feitas com pele humana e que seus textos foram escritos com o quê? Com o quê? Com sangue, é claro, também humano. Sua capa em couro trazia um rosto agonizante, como que saído de um pesadelo. Outras versões, provavelmente traduzidas, seriam o modelo dos tradicionais livros medievais, com suas enormes capas de madeira e seu interior de papiro amarelado, sujo e encardido pelo tempo. Os copistas responsáveis pela tradução do original, em árabe ou em grego, para outros idiomas, obviamente acabaram enlouquecendo no processo. E apesar da versão original ter se perdido no tempo ou ter sido destruída, ao longo dos séculos várias traduções foram feitas, algumas totais, outras parciais, para outros idiomas. E, segundo alguns colecionadores de obras raras e conhecedores do ocultismo, existem 4 cópias em latim atualmente, além de uma versão mais completa em alemão. As cópias em latim encontram-se na Biblioteca Nacional de Paris, na Universidade Miskatonic, em Harkan, na Widener Library, em Harvard, e na Biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Isso aqui eu falando está presente nos contos. Eu já ouvi várias vezes lendo aqui para vocês dessas 4 obras aí, né? Mas isso aí é ficção, tá? Obviamente que quando questionada sobre a existência do Necronomicon em suas coleções, todas negam solenemente que tal livro todas negam que tal livro esteja lá, né? O conteúdo profano já está acabando aqui, tá bom, gente? Poucos sobreviveram para contar o que há nas páginas do Necronomicon. Vale ressaltar que o vislumbre de uma única página do livro pode levar a pessoa à loucura total. Os relatos através do tempo variam, mas de forma geral podemos dizer que o livro contém muitos rituais de invocação de seres antigos e incompreendidos pela mente humana. Também há muitos feitiços para os mais variados propósitos e que podem ser usados a favor ou contra o invocador. Em suas páginas também estão descritas algumas entidades dos mitos e forma como você pode entrar em contato com elas. Então elas deixam o WhatsApp lá, você entra em contato para que fique bem claro, funcionando como uma verdadeira enciclopédia dos mitos. O Necronomicon pode ser uma importante arma no combate aos grandes antigos, uma vez que possui informações importantes e até mesmo rituais de banimento e aprisionamento dessas entidades. Infelizmente, boa parte dos investigadores que tentaram usar o livro para fins benéficos, se é que isso existe, acabaram mortos ou enlouquecidos no processo. Por isso, pense 2 vezes antes de conseguir colocar as mãos num exemplar, pois este pode ser o seu último livro. Necronomicon em jogo. Na 7ª edição do Chamado de Cthulhu, somos apresentados a pelo menos 5 versões diferentes do livro. Você pode usar as estatísticas como elas aparecem, ou fazer pequenas modificações de acordo com a sua aventura ou campanha. E aí está falando como é que funciona, né? Só tome cuidado para não acabar enlouquecendo todos os investigadores. Então é o jogo, o Chamado de Cthulhu. E aí fala-se um pouco dos manuscritos aqui, né? Dá umas informações adicionais. E é importante que você entre nesse site aqui para prestigiar esse conteúdo criado por Zamboman. Zamboman em 2020, no finalzinho de 2020, no ano da pandemia, para o universo RPG. Gostaram? Eu gostei de bater esse papo com vocês. Espero que seja um ótimo fevereiro cósmico. E eu confesso que eu aprendi bastante com esse vídeo a chamar os bichinhos quando precisa. Eu acho que eu vou chamar pelo menos o Cthulhu
para andar comigo aí, né? A gente, São Paulo tá meio perigoso, né? Fora o trânsito. Eu acho que a ajuda do Cthulhu... É claro, gente, se for me perguntar, Marcelo, você acredita em tudo isso? Acredito, sim, é uma ótima literatura, é um livro de literatura, né? O Lovecraft escreveu e ele falou, não, isso aí eu criei. E como ele criou, eu acredito que ele criou. Agora, que isso tem um valor, eu respeito quem acredita em livros de literatura e acha mesmo que o Gregor Samsa pode acordar vertido em barata, mas ou que a Alice consiga ir lá para o País das Maravilhas, mas isso aqui é tão verdade quanto as falas do Chicó. Não sei, só sei que foi assim, mas eu respeito, gosto do conteúdo, acho interessantíssima essa criação de monstros grandes, antigos e como chamá-los e principalmente como mandá-los embora. Um abraço a todos vocês e até a próxima.